Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Na nossa temporada no Mercado Central, hoje recebendo o vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões. Muito obrigado por fazer essa passadinha aqui no Mercado Central. Eu sei que não é uma coisa muito fácil pra gente passar no mercado, porque tem que fazer sucessivas paradas em outras coisas, né, governador? É uma obrigação necessária. Obrigado por estar aqui conosco. É uma alegria, viu, Guilherme, estar aqui com você, com a Thalita. O difícil é sair daqui sem carregar uns produtos, né? Então... Você sabe que eu tô fazendo um bico de guia turística aqui do Mercado Central. Quando a gente acabar aqui a entrevista, eu vou fazer questão de levar o senhor a todos os pontos. Eu já sei os melhores lugares para comprar. É só você me falar o que você quer que a gente já consegue organizar aqui. E tem a garantia de que você já provou todos eles e pode afiançar. Isso é por conta do Guilherme. Quantos anos já? 5 anos que vocês estão vindo todo ano, não? 4 anos. Então pronto. É o meu primeiro, né? Mas assim, a Thalita já é de casa. Já é de casa. Daqui a pouco dizem, tem umas más línguas que estão dizendo aí que além da estátua que foi feita ali recentemente para a dona Lucinha, dizem um projeto para que a estátua de Thalita Marinho apareça por lá. Bom dia, viu, governador? É um prazer ter você aqui mais uma vez. Governador, vamos começar falando inicialmente sobre o Mercado Central. É claro que a gente está falando sobre um equipamento público que é da capital mineira, mas que tem uma interface com todo o estado por tudo que ele representa, por cada pedaço de Minas Gerais que está colocado nas bancas. Qual é o tamanho da necessidade de se equilibrar a tradição do mercado e de pensar um mercado que seja com alguma mirada para o futuro? Esse mercado precisa ser, na sua opinião, mais preservado? É uma ideia de pensar a expansão? O que é um caminho para um mercado que se pretenda ser atual para uma cidade que busca e tem o turismo no seu DNA como BH? A gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que está avançando e acabar destruindo o que a gente tem, né? Eu falo que, especialmente quando nós temos equipamentos muito tradicionais, como o Mercado Central, as mudanças devem ser feitas sempre na atualização do equipamento, mas tomando muito cuidado para que a gente não descaracterize aquilo que é a alma do mercado e que atrai as pessoas para cá. Vocês, nesses dias que estão aqui, certamente perceberam como a gente encontra gente de fora rodando pelo mercado. É muito raro você rodar um corredor e não encontrar um turista que está vindo para conhecer um pouquinho do que é a tradição mineira. E eu tenho muito orgulho do nosso mercado na forma como ele é. Ele não parece com o Mercadão de São Paulo, ele não parece com os mercados que são grandes também no sul do país. Ele tem a sua própria cara, o seu próprio estilo. Acho que a gente tem que evoluir, sim, transformando ele num equipamento cada vez mais cultural, porque isso agrega valor para a cidade de Belo Horizonte. Você disse muito bem, ele é um extrato, um resumo do que é Minas Gerais como um todo, mas sempre com um cuidado muito grande para que ele não deixe de ser o Mercadão Central de Belo Horizonte. Agora, governador, o senhor falou uma coisa importante, a questão cultural, né? E eu vou abrir o leque aqui, saindo de Belo Horizonte, mas falando do estado de uma forma geral. A gente vê cada vez mais um movimento do estado de fazer com que Minas de verdade se torne um estado, para além desse turismo que a gente já conhece, mas um estado que receba de verdade turistas. E não só naquelas regiões que a gente já está acostumado, Ouro Preto, Tiradentes, Belo Horizonte com o Mercado e a Pampulha, muitas vezes mal explorados, infelizmente, mas o estado de uma forma geral, o sul de Minas, outros pontos, cidades que estão aqui no entorno, na região metropolitana de BH e que carregam riquezas. É uma meta do estado fazer com que Minas receba turistas, mas que seja também um turismo para os próprios mineiros? É interessante que nós tenhamos, ao longo dos últimos anos, batido sequencialmente os recordes de atração de turistas dentro do Brasil. Somos hoje considerados o melhor destino turístico em termos de receptividade dos turistas. Somos o estado que mais recebe turistas, perdendo apenas para São Paulo. Então, nós já somos o segundo estado destino turístico do Brasil. Muita gente não percebe isso, porque fala, Minas não tem praia, mas a gente tem muita coisa para além de praia para oferecer. Aqui nós temos até mar, né? Quem vai a Furnas vê o Mar de Mineiro. Ainda tem 3 Marias também, então eles estão num momento bom para a gente poder ver o nosso mar. Agora, a interiorização do nosso turismo passa por alguns desafios que a gente tem tentado superar. Alguns são de obrigação do Estado, como é a questão da nossa infraestrutura, por isso a importância, o governador insiste sempre nisso, da gente ter recursos suficientes para poder investir em ligação rodoviária para os nossos grandes destinos, seja os que estão próximos de Belo Horizonte, como em Inhotim, sejam os que estão distantes, como é o caso de Furnas, da Canastra, ou de Três Marias, ou das Serras do Sul. Mas tem um pedaço que não depende da gente, e esse a gente está tentando fomentar através da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, que é o desenvolvimento da estrutura local para atendimento desse turista.
É claro que a gente quer que o turista mineiro passeie bastante por aqui, mas para quem roda no estado, percebe, por exemplo, que apesar da gente ter no sul de Minas, região grande produtora de café, grande produtora de azeite, grande produtora de queijos de alta qualidade, chocolate nós temos produzido naquela região e vinhos, nós não temos turismo gastronômico como a gente tem no resto do mundo. O sul de Minas é a França do Brasil. Ele tem todos os equipamentos que seriam necessários, a produção que seria necessária para a gente ter um destino gastronômico de altíssimo valor agregado. A gente tem muitas cidades lindas no sul de Minas, como é o caso de São Lourenço, de Poços de Caldas, mas a gente falha na oferta de serviços mais qualificados. E aí eu dou o exemplo que dói meu coração, né? Maria da Fé, melhor azeite do estado. Uma dificuldade para comprar um azeite Maria da Fé, gente, é uma coisa assim, você chega na cidade, ela produz os azeites caros, azeites de excelente qualidade, você tem que ir numa padariazinha para conseguir comprar. Então, como é que a gente muda isso? Isso não é a prefeitura, não é o governo do estado. Eu tenho que ir capacitando o privado para eles perceber que ele tem mais para oferecer. Eu brinco que durante a campanha, eu passei no Cerro e falei, vou comprar um queijo do Cerro na hora que eu estiver passando no Cerro. Não há uma única banca de venda de queijo do Cerro na passagem rodoviária do entorno do Cerro. Então, e a gente tem como ir melhorando isso. E eu brinco que o caso de Maria da Fé, o caso do Cerro, eu resolvo levando eles lá em Piranguinho. Quem já foi a Piranguinho sabe que tem 20 lojas de pé de moleque na beira da estrada em Piranguinho. Uma mais bonitinha do que a outra, mais arrumada do que a outra. Nós precisamos ter venda de queijo bem preparado no Cerro. Nós temos que ter lá em São Roque exposições como a gente já começa a ter, áreas de visitação de produção de queijo. No sul a gente tem que ter passeio à vinícola, porque se os nossos vinhos são nos últimos anos melhor classificados do que os vinhos do sul do país, por que que o Vale dos Vinhos está lá no Rio Grande do Sul ao invés de estar aqui em Minas Gerais? Então tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que nós estamos evoluindo muito, tá, Lita? Basta ver que a nossa rede hoteleira está em expansão e está com ocupação altíssima ao longo dos últimos 2 anos. Estou muito satisfeito de ver o que está avançando em Minas a questão do turismo. Pelo volume de viagens feitas pelo senhor e pelo governador Romeu Zema para o interior do estado nesses primeiros 6 meses do que eu estou chamando de Zema 2, é de se ter a certeza de que o governo Zema será um governo mais interiorizado do que foi na primeira gestão, ou seja, são investimentos voltados para o interior majoritariamente, para a expansão de energia e para outros ativos como o agronegócio. É um governo que terá um olhar mais voltado para o interior do que para as grandes cidades? Eu acho que a gente não consegue alimentar as grandes cidades de Minas se a gente não trouxer a referência de volta das cidades de médio porte para a própria Minas Gerais. O que anda acontecendo? Na zona da mata, as cidades todas se viraram para Rio de Janeiro. No Triângulo Mineiro e no sul de Minas, as cidades todas se viraram para São Paulo. Nós precisamos devolver essas cidades para Minas Gerais. E a forma disso é atender, prestar atenção nessas cidades, construir as ligações rodoviárias delas com os nossos centros, porque isso vai trazer dinheiro para o estado, mas vai trazer dinheiro também para as médias e grandes cidades e para Belo Horizonte como resultado final. Essa ideia de uma oposição do centro político com o interior é uma ideia que veio prejudicando o desenvolvimento regional de Minas Gerais ao longo dos últimos anos. Para Montes Claros, é muito importante que o entorno todo de Montes Claros, do norte e dos vales, se desenvolva. Para Uberlândia, é muito importante que as cidades menores do Triângulo passem a ter uma estrutura melhor, porque isso devolve dinheiro para os centros. E para Belo Horizonte, quanto mais dinheiro estiver circulando no estado como um todo, mais dinheiro vai sempre ser canalizado aqui para a capital. Então você tem toda a razão no diagnóstico de interiorização. O governador passa em regra 2 dias por semana fora de Belo Horizonte e eu também passo em regra 2 dias fora de Belo Horizonte. Passamos ainda a maior parte do nosso tempo aqui, mas a gente faz todas as reuniões que a gente tem que fazer em conjunto na quarta. Quarta-feira é o dia que é proibido a gente estar fora de Belo Horizonte, porque é o dia que nós temos que nos encontrar. Normalmente, segunda e terça um de nós está fora, quinta e sexta o outro está fora, um está sempre aqui para ter certeza que tem alguém tomando conta da lojinha, não é isso? Mas a gente precisa estar mais presente no interior, não tem como. Vou fazer 2 perguntas. Primeiro, se essa é uma lição do governo Zema 1, né? Já que o Guilherme classificou aí como Zema 2. Essa é uma lição que vocês aprenderam aí, de que precisava de fato voltar os olhares. E também na questão de fazer com que o mineiro de fato entenda que faz parte de Minas Gerais. Quando o senhor fala essa questão do sul de Minas ligado ali com o São Paulo, e a gente sabe que é uma verdade, né? Quando a gente fala de Juiz de Fora, que as pessoas se colocam como cariocas, mas na verdade são mineiras. Porque às vezes
pela distância em quilômetros, é óbvio, esses estados estão mais próximos desses setores, mas muitas vezes também está relacionado à infraestrutura das estradas, quando você fala da questão das rodovias. Pegar o carro nessas estradas de Minas, às vezes está ficando cada vez mais difícil. Então, pro lado de lá, não que esteja também perfeita, né, governador? A gente sabe também que não é a realidade. Mas fica muito mais difícil. Então, é também um ponto de prioridade? Acho que a primeira pergunta sua é um aprendizado do Zema 1, sim, mas o governador em si já fazia essas viagens. Eu acho que o aprendizado é que ele sozinho não dá conta de cobrir o estado todo. Então, ainda durante a campanha, na hora que a gente viu que seria possível ganhar no primeiro turno, o governador me disse: Matheus, a partir do próximo ano, você continua coordenando o trabalho dos secretários, mas você tem que assumir comigo as viagens para o interior, que a gente tem que dar conta de cobrir o estado inteiro, porque senão a gente não vê o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo concreto. Pelo mapa do DR, todas as cidades de Minas estão ligadas por asfalto hoje. Mas indo ao interior, a gente sabe que isso não é verdade. Tem 3 cidades que ainda não estão ligadas por asfalto. Se você não for lá, você não descobre, porque o mapa diz que o asfalto existe, porque ele já existiu no momento e depois ele acabou, ele não existe mais. Se você não vai, essa informação não chega. Então é importante estar lá. Agora, essa questão do censo de ligação com Belo Horizonte, ligação com Minas Gerais, ela tem até um fundo emocional, Thalita. O mineiro foi perdendo o orgulho de ser mineiro ao longo dos últimos anos ou talvez décadas. E a gente tem tentado restaurar isso, esse orgulho da mineiridade. Eu falo isso com tranquilidade. O governador é um mineiro típico, não é assim? Ele, em qualquer lugar que ele vá, as pessoas têm um carinho enorme por ele, porque ele condensa nele o que é Minas Gerais. Mas eu fico muito feliz de ter um secretário de Cultura e Turismo como secretário Leônidas, que está sempre reforçando isso. Cultura pra gente é promoção de mineiridade. E aí vê, por exemplo, uma rede como a Vila Galé, assumindo a reforma de um antigo seminário próximo de Ouro Preto, para transformar aquilo num hotel de luxo, mas sem perder a tradição religiosa, trazendo para cá produção de vinho e de azeite, mostrando que é possível qualificar a nossa região para a gente voltar a ter orgulho. Nós temos aqui tudo, gente, tudo o que as pessoas buscam: oportunidade, educação, falta infraestrutura, mas nós temos infraestrutura em vários lugares. Nós temos que voltar a ter orgulho de ser mineiro. Eu tenho muito orgulho de estar em Minas Gerais e de ser vice-governador desse estado. O senhor citou o secretário Leônidas, mas fica aqui o nosso registro também, né, Guilherme? Porque a gente fala muito isso nos bastidores, da secretária de Meio Ambiente, Marília Mello, que esteve com a gente, e do secretário de Agricultura, Thales Fernandes, que é um típico agricultor, que esteve com a gente, que deu um show mostrando que de fato conhece o estado. E isso faz toda a diferença, né? Porque conhece, sabe das necessidades e entende qual é o anseio do produtor. E olha que coisa bacana, né? Você pensa na Marília, os nossos parques, vários deles já foram concedidos para iniciativa privada e outros estão abertos à visitação, e eles são uma riqueza enorme quando você pensa o que é o Ibitipoca, o que é o Circuito Lund e outros parques que estão aí, como o do Rio Doce, pronto para irem à concessão pública. Quando você pega a nossa agricultura, eu sou suspeito para falar, né? Eu, como agricultor, eu olho para o trabalho que o Thales faz, o trabalho que a secretária Ana Maria Valentim fez antes dele com a questão do credenciamento do queijo artesanal mineiro. Talvez a nossa agricultura seja o que a gente tem de mais rico do ponto de vista de cultura. E aí como é que é bacana, né? A gente tem uma equipe que no governo passado, ainda no primeiro mandato do governador, percebeu que cultura em Minas Gerais não são só as nossas igrejas históricas, é também a nossa cozinha. E aí essa tentativa nossa de buscar junto à ONU o reconhecimento da cozinha mineira como patrimônio material da humanidade é importante, porque, gente, toda vez que você fala de Minas Gerais, fora de Minas Gerais, a primeira coisa que as pessoas vão falar é de comida. Então nós não podemos deixar isso de lado, e a agricultura está no centro disso. Falando em secretários, agora chega ao governo mais um secretário com um perfil que me parece evidentemente muito adequado para a pasta que vai ocupar. Gustavo Valadares como secretário de governo, para fazer uma interface com a Assembleia Legislativa. Qual é a expectativa com a chegada dele? Nós conversávamos há algumas semanas, o senhor falava sobre as dificuldades em relação ao PAF, como gerou grande frustração no senhor, no governador Romeu Zema, com a não aprovação naquele primeiro momento por uma obstrução feita pela oposição. Qual é o ponto de corte para medir a avaliação sobre Gustavo Valadares? O que o governo quer que Gustavo Valadares entregue que não foi possível entregar até agora? Eu acho que quando a gente olha para nossa caminhada de governo na Secretaria de Governo, a gente percebe claramente a evolução
do governo Zema ao longo do tempo, não é? Do Zema 1 até o Zema 2, para usar a expressão do Guilherme. Nós tivemos 4 secretários de governo ao longo desses 4 anos e meio. Secretário Custódio, que foi a nossa abertura de contato com a Assembleia, depois secretário Bilac, depois secretário Igor e agora secretário Gustavo. Cada um deles foi ficando mais tempo, tá certo? O mais curto deles foi Custódio, depois Bilac ficou 1 ano, o Igor ficou 3 anos e minha expectativa é que o Valadares fique 4, né? 3 anos e meio pelo menos até o final desse mandato. Mas eu tô brincando isso para dizer que isso faz parte de um processo evolutivo nosso do governo. E trazer um deputado estadual para essa cadeira nesse momento para mim, sinal de maturidade da nossa parte do governo do estado, em que a gente percebe que é importante ter nessa articulação alguém que conheça, viva, respire a Assembleia, há 5 mandatos, como é o caso do Gustavo Valadares. E a nossa expectativa é que a gente consiga construir de forma mais colaborativa. Porque, no fundo, o que nós queremos e o que os deputados querem não é coisa muito distante. Tanto é que mais de 45 deputados foram eleitos fazendo campanha para o governador Romeu Zema. Então, eles estão alinhados desde o momento eleitoral, mesmo aqueles que estavam em partidos que eram partidos que tinham um candidato próprio, como é o caso do PL e do PSD. A gente tinha deputados do PL e do PSD já fazendo campanha no primeiro turno para o governador Romeu Zema. Portanto, há um alinhamento de interesses. Mas aparentemente o nosso diálogo sempre precisa avançar um pouquinho e trazer um deputado que é querido pelos colegas, que tem experiência lá dentro, que é um jeito afável, que sabe conduzir as conversas, vai significar melhora não para aprovar pautas específicas, mas para que a gente consiga avançar em discussões que são do interesse de todos. Nós temos discussões importantes para fazer nesse segundo semestre. Nós precisamos avançar na questão do regime de recuperação fiscal, nós precisamos avançar na pauta das privatizações. E eu acho interessante que os próprios deputados têm repetido para mim, falar: Matheus, o governador Romeu Zema venceu 2 eleições falando em privatização. É óbvio que essa pauta tem de ser discutida dentro da Assembleia. Vamos construir um ambiente para isso. Eu acho que essa é a missão do Gustavo, construir o ambiente de diálogo para esses temas que ainda não avançaram. Apesar da gente já ter avançado demais, a relação com a Assembleia hoje nem se compara com a relação do passado. O presidente Tadeu é um jeito muito colaborativo com o que a gente tem de desafios para vencer ao longo do tempo. Tô confiante que mesmo com a oposição vai ser possível uma construção positiva. Especificamente nesse caso de privatizações, o senhor avalia que é necessário que essa discussão e a construção desse ambiente aconteça muito previamente ao próximo ciclo eleitoral para evitar que ele seja de alguma maneira ou contaminado ou que ele saia das bases da discussão, digamos, mais razoável, ou ele pode ser esticado até o final do mandato? É claro que eu prefiro que ele seja feito logo, menos por conta da questão eleitoral e mais porque nós falávamos aqui agora mesmo da necessidade de melhorar a infraestrutura do estado. Esse é certamente o nosso maior gargalo hoje. Eu não tenho recurso para essa melhoria de infraestrutura se ela não vier de fontes extraordinárias. As fontes extraordinárias que eu posso ter são as privatizações. Então, se eu preciso de estradas melhores, eu preciso de privatizações que façam com que exista recurso para essa aplicação. A gente estima em cerca de 8 bilhões de reais a necessidade de aporte em infraestrutura rodoviária em Minas Gerais para a gente ter uma malha melhor. Não é a malha paulista. Até o final de 2026. Até o final de 2026. 25. Para isso eu preciso de privatizações. Eu não tenho outra fonte para isso. O que eu tenho para o dia a dia é menos de 2 bilhões por ano de manutenção de vias. O que a gente precisa das grandes expansões, das grandes duplicações, não virá se a gente não tiver ingresso de recurso novo. O cidadão comum, governador, aquele que talvez não viva a política na forma do seu trabalho, enfim, tem muito medo da privatização porque foi criada aí uma relação de privatização com aumento de custo, de taxa, de imposto, né? Que é o que a gente paga e muito já no país, inclusive. Tem alguma forma de tranquilizar o cidadão de que, peraí, vamos privatizar ou vamos tentar passar essa pauta na Assembleia com essa nova relação, porque esse novo momento que o governo vive junto à Assembleia, mas não vamos taxar de uma forma que vai piorar o que o cidadão já paga? Eu acho que tem uma experiência do passado que mostra como isso não é uma verdade, né? Apesar de eu entender o medo do desconhecido, privatização não é desconhecida pra gente, não é? Olha o que aconteceu nas telecomunicações. Nós que somos um pouquinho mais velhos, Thalita não vai lembrar disso, que é muito mais nova que eu, mas quem tem mais de 40 anos de idade lembra da época em que a gente comprava linha telefônica, pagando valores, era metade de um carro comprar uma linha telefônica em Belo Horizonte.
E como é que a privatização fez com que isso mudasse a ponto da gente ter hoje uma linha de celular habilitada para cada brasileiro. Então, não precisamos ter medo de aumento de custo. O que a gente está buscando é ganho de eficiência. Podemos pegar cada um dos setores em separado. Também nessa luta do problema da Lagoa da Pampulha. Nós estamos mesmo satisfeitos com o serviço da Copasa ou será que dava para ele ser melhor? Estamos nessa dificuldade no Noroeste, em que não há energia para rodar os pivôs, em que tudo que a CEMIG faz é lento. É isso mesmo? A nossa energia, que é a mais cara do país, não podia ser melhor, tá fornecida com mais consistência, em maior volume? A questão do gás, que não chegou nem a Pará de Minas direito, não conseguiu chegar em Governador Valadares, não chegou a Uberlândia. Como é que eu faço para desenvolver um estado se eu não tenho gás para rodar, gás natural para rodar veículos e para rodar plantas industriais? Lembrando que preço de serviços públicos não é decidido por quem é dono da empresa. Preço de serviço público é decidido pelo poder central. No caso da energia elétrica, pelo governo federal. No caso da água e esgoto, pelo município junto com a agência reguladora. Então nós não temos que ter medo de eventuais privatizações. Mas eu entendo a preocupação do mineiro e queria aqui deixar o meu depoimento de que nós vamos construir qualquer iniciativa de privatização que a gente venha discutir com a Assembleia com muita responsabilidade. Sempre garantindo que não haja saída de investimento de Minas, que não haja saída de emprego de Minas, que não haja oneração para o cidadão comum, mas que a gente tenha maior investimento, maior celeridade no atendimento, melhoria dos níveis gerais de atendimento do serviço público. Matheus, como é que a gente faz para acreditar nesse compromisso? Discutindo com a Assembleia com calma e fazendo na própria lei as amarras que deem para o cidadão mineiro essa tranquilidade. Por isso que eu estou feliz de saber que a gente tem agora uma Assembleia com quem a gente pode conversar. Não significa que nós vamos aprovar tudo que a gente quer, nem do jeito que a gente quer, mas que a gente vai ter oportunidade de discutir com os mineiros, através dos seus representantes, que são os deputados, como é que a gente melhora a situação geral do estado. O mineiro pode ficar tranquilo, nada vai ser feito para piorar a qualidade de vida dele. O senhor mencionou um tema muito caro a Belo Horizonte, Lagoa da Pampulha, e muito caro especificamente ao seu partido, ao Partido Novo. Afinal de contas, teve um relator da CPI da Pampulha, Braulio Lara. Diante do tamanho da atuação do Partido Novo, o senhor sabe muito bem como é ser vereador do Partido Novo em Belo Horizonte e como é dialogar com essa base. O senhor sente a necessidade de que o partido tenha um candidato próprio para discutir esses temas da cidade? O governador nos disse aqui recentemente de que talvez não haja a possibilidade de ter um nome do Novo, não seja necessário, ou que o foco do partido seja para os vereadores. Mas diante do tamanho das discussões levadas à frente pelo partido na cidade, não é importante ter uma candidatura da legenda? É muito importante que a gente tenha uma disposição de tratar Belo Horizonte de outra forma. Vejam a questão da Lagoa da Pampulha. Onde estavam os prefeitos dos últimos 30 anos quando não exigiram as ligações de água e esgoto, especialmente as ligações de esgoto, em mais de 35 mil domicílios em Belo Horizonte que continuam não utilizando a rede de esgoto que passa na frente da sua casa? Porque só quem pode exigir essa ligação é a prefeitura. Onde é que estava a prefeitura para cuidar disso? Porque as pessoas acham que o esgoto que chega na Lagoa da Pampulha está vindo da onde? Do céu? Ou ele está vindo das casas que não fizeram a ligação porque a prefeitura nunca, jamais cobrou dos cidadãos que têm esgoto na porta, que eu vou repetir, Guilherme, não estou falando de gente que está em lugar que não tem esgoto e que deveria ter esgoto, não. É gente que tem o esgoto passar na porta de casa e a prefeitura nunca exigiu que essa pessoa fizesse a ligação no esgoto. E aí nós estamos achando que esse esgoto está indo parar onde? Então, assim, nós precisamos de gente disposta a comprar as brigas pela cidade. Cadê o corredor de ônibus da Amazonas? Onde é que ele está? Cadê as outras trincheiras que essa cidade precisa? Onde é que elas estão? Uma cidade que, ao longo do tempo, aí falo como ex-vereador, foi ficando suja, feia, perigosa. Cadê a Belo Horizonte de 30 anos atrás? Então, acho que a gente precisa, sim, de outro tipo de forma de encarar a prefeitura. Acho que o prefeito Fuad chegou há pouco tempo, está tentando organizar a sua administração, particularmente tem uma relação muito positiva com o Fuad, desde antes, quando ele era ainda secretário da Fazenda. Ele foi dos poucos secretários do governo Calil que me recebia como vereador, porque havia uma proibição de me receberem na prefeitura naquela época, mas sei que é difícil você mudar uma cidade que está há 30 anos, parece que remando contra o desenvolvimento. Belo Horizonte perdeu a sua vocação. Belo Horizonte era uma cidade industrial,
ao longo dos primeiros 60 anos do século passado. A indústria foi diminuindo, mas hoje Belo Horizonte é o quê? É um destino turístico? Não me parece. É um centro de serviços financeiros? Não me parece. É um centro de serviços tecnológicos? Não me parece. É uma cidade universitária? Assim, a Belo Horizonte precisa se redescobrir, até para que a gente tenha condição de ajudar a cidade a caminhar com mais velocidade. Eu acho que esse é um desafio grande para qualquer prefeito. Eu acho, portanto, que a gente tem que fazer parte desse esforço. Eu acho que o Novo tem de fazer parte desse esforço de encontrar caminhos melhores para a capital, porque a capital merece mais do que tem tido ao longo dos últimos anos. Se isso vai ser através de uma candidatura própria ou da construção de apoio a uma candidatura, acho que a gente ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, mas que a gente precisa de uma disposição para tratar a cidade de uma forma diferente da que ela veio tratada ao longo dos anos, isso eu não tenho dúvida. Nós estamos conversando com o professor Matheus, vice-governador do Estado do Partido Novo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento de perguntas que o governador já conhece muito bem. Então vamos a elas, começando por política partidária. Fernanda Altoé, Luísa Barreto ou Lucas Gonzalez? Quem representa mais o anseio do Novo numa eventual disputa PBH em 2024? 3 nomes excepcionais. Feliz o partido que tem 3 nomes como esses. Romeu Zema, um sucessor de Jair Bolsonaro ou outro tipo de político? Outro tipo de político. O equilíbrio do governador o distancia do que vem sendo a política ao longo dos últimos anos no Brasil. A atuação até agora do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, no governo. Marcelo Aro é um companheiro nas disputas que a gente tem no dia a dia do ambiente político, é um companheiro de governo que tem atuado ao nosso lado. Igor Eto volta ao governo? Imagino que sim, é uma pessoa da confiança direta do governador, talvez não na administração direta, mas eu espero que ele esteja sim ao lado do governador para poder continuar auxiliando nos conselhos políticos que ele vem prestando até aqui. De 0 a 10, qual é a possibilidade de uma aliança entre Novo e PL para o próximo ciclo eleitoral? Eu acho que em ambiente nacional, nós precisamos ainda ver o que acontecerá em 24 no ambiente municipal. Agora, o PL é parte da nossa base aqui, e acho que faz todo sentido que a gente caminhe junto sempre que possível. Professor Matheus, vice-governador de Minas Gerais, ou Matheus Simões, para quem ainda insiste em chamá-lo assim, né, governador? Acho que tá acostumado com os 2 nomes? Há 6 mil alunos nas minhas costas me chamando de professor Matheus, eu tô acostumado, mas tô acostumado com o Matheus. No dia que a pessoa fala, como é que eu te chamo? Eu falo, me chama de psil que eu respondo. É que eu sou da geração mencionada pelo governador, dos quase 40, que aí eu conheci Matheus Simões daquela época, de vereador, etc. Então eu ainda tenho o cacuete, evidentemente, do Matheus Simões. A gente tá brincando aqui, porque quando nós fomos anunciar hoje, quando nós iniciamos o Tempo News, o Guilherme falou Matheus Simões, eu falei professor Matheus, e aí a gente ficou durante o jornal, mas é a mesma pessoa, viu, gente? Mesma pessoa que tá aqui, é o vice-governador e é isso que importa. Obrigada, viu, pela presença de sempre. É muito bom sempre bater um papo com você aqui. Obrigadíssimo, Thalita, Guilherme, aos ouvintes. Sim, a alegria está aqui no Mercado Central. Quem não veio no Mercado Central esses dias, venha, passa aqui na frente do stand da rádio O Tempo e compra umas coisinhas lá embaixo. É isso aí. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.